Graças a Deus. A aula de hoje é a de número 26 do curso de Medicina Espiritual, com o tema Controle pelos Espíritos Protetores. Doutora, a gente tem 23 perguntas. Eu vou pedir para a nossa irmã Elizabeth iniciar fazendo as suas 2 perguntas. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Cristina. Minha primeira pergunta é: o espírito protetor está ligado ao encarnado desde o nascimento? O anjo de guarda está ligado a você antes mesmo do nascimento nas colônias do espírito. Isso quer dizer que as orientações você dá por eles. No momento do nascimento, ele vai estar presente ali com você para se despedir, né? Já que esse contato vai ser muito e dando proteção a essa pessoa, a pessoa fazendo um ato terrorista e recebendo o apoio do anjo de guarda, não, os anjos de guarda sabem que tem que se afastar, porque o que tinha de fazer já foi feito. Agora não adianta mais, o estrago ali é muito grande. Obrigada, doutora. Dando continuidade, a nossa irmã Joana, do Grupo Trato. As suas 2 perguntas, por favor. Boa noite, doutora Cristina. Pessoas que foram diagnosticadas, doutora, com epilepsia, né, mas que vê espíritos, essas pessoas elas podem ser tratadas como tendo algum tipo de mediunidade? Olha, a gente vai ter que saber como a gente vai dividir isso, porque os sonâmbulos, eles têm crises que parecem convulsões, mas são sonâmbulos, né? Já os convulsivos, o que acontece? Ele tem ali uma falha neurológica diferente. E geralmente essa falha neurológica, ela não é acompanhada pela mediunidade, né? Então, se a gente colocar uma pessoa que tem crise convulsiva para receber um irmão, é muito perigoso. Essa alteração do hemisfério pode ocorrer e no momento da incorporação, você põe com crise convulsiva, é algo. Então, outros trabalhos podem trabalho de comunicação, a gente consegue. Tá certo. Se referindo aos espíritos protetores, né, dos médios, eles o seguem até o seu desencarne, até após o seu desencarne, doutor? Depende. Os que se desviaram, o anjo protetor que está ali, infelizmente não tem essa obrigação. Os que terminaram a sua jornada do bem, claro que na hora da morte tem toda assistência. E muitas vezes o anjo de guarda encaminha para nós, para a gente fazer o internamento na enfermaria. Depois a transferência é feita para a colônia espiritual, o anjo de guarda acompanha também aquela pessoa. Eu acho que o merecimento aí é válido. Se você fez o bem, toda assistência. Certo, obrigada. A nossa irmã Maria da Paz. A sua pergunta, por favor. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Cristina. A minha pergunta, doutora Cristina, de que categoria do mundo são designados os espíritos protetores dos encarnados e do planeta Terra? Qual é o nível de evolução exigido para essa missão? São espíritos já que já lideram com muitos conflitos, sabem muito bem como orientar. São espíritos que estão na 4ª dimensão do mundo espiritual. Eles não estão 24 horas ao lado de vocês, não, né? É bom a gente deixar essa observação. Eles, quando há uma necessidade, sim. Quando não há, eles se recolhem. Mas são espíritos também que não vivem uma vida sedentária. Eles trabalham, né? Eles continuam no seu progresso espiritual. Então, aquele anjo de guarda é designado por Deus, onde ele estudou todo o seu passado reencarnatório, estudou agora o projeto reencarnatório que você tem nessa existência. Se você cumprir, né, com o seu mandato, você vai ter sempre esse espírito ao seu lado.
Mas se você desvia esse mandato por conta própria, sem pedir orientação a ele, o que acontecer na sua vida é de sua responsabilidade, não deles. Obrigada, doutora. Vicente. Na sequência, o nosso irmão Barbosa. As suas duas perguntas. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Cristina. Minha primeira pergunta: há médios capazes de controlar seu campo magnético e permitir apenas a aproximação de espíritos que lhes são simpáticos, ou isso é animismo? Olha, a questão do médium, na verdade, né, quando se recebe um espírito necessitado é para ajudar, não é para manter aquele espírito ali no campo magnético. Quando se recebe um espírito bom, é para ajudar os reencarnados. Mas nós não temos essa propriedade de dizer, esse médium nos pertence. O que pertence ali é a qualidade moral do médium. Porque se essa qualidade não existir, a gente não faz uso daquele instrumento. Isso é dito lá pelo senhor Allan Kardec. Então isso quer dizer que nós não somos donos dos médios, nem os médios somos donos dos espíritos. O que nos mantém ali é a comunhão de simpatia e de evolução, onde os dois querem atingir. Mas se esse médio se desvia, a responsabilidade é dele e a gente não dá mais assistência a ele de jeito. Se esse médium cobra consulta, o problema é dele. A assistência ele não vai ter. Ele pode ter o dinheiro, mas a proteção também ele não tem. Entendeu? Então é por isso que a gente tem que ficar em alerta e em vigilância para essas questões. Os médicos que se dizem que só recebem espírito superior e não ajudam os necessitados, esses médicos estão enganando a consciência dos outros e a sua própria consciência. Porque os espíritos superiores não vão se ocupar só com aquele médium que quer usá-lo para a fama. Esses espíritos se afastam. Então, a mediunidade foi feita para os necessitados. Certo. Entendido. A segunda pergunta: na mediunidade sonambúlica, não há risco de comunicação anímica por parte do médium? Depende, né? Porque de início a gente tem que entender. Eu já estudei vários sonâmbulos e muitas vezes eu vi alguns que manipulavam as comunicações a favor deles. Mas vejam, eram médios iniciantes e eu não achava isso correto de jeito nenhum. Eu vi uma sonâmbula, por exemplo, que a mãe mandava ela varrer a casa e lavar os pratos, ela caía em transe e não voltava mais. Que história é essa? Isso está errado. Então, quando a mãe disse para mim, olha, doutora, todas as vezes, quando eu mando essa mulher lavar o prato, o espírito pega ela. Eu disse, não, isso está errado. Isso é ela. Olha, isso é você. Porque você está usando o seu sonambulismo para ir embora na hora da sua obrigação. Que história é essa? Eu disse, bota ela para lavar o prato, acorde ela. Você acorda ela que ela volta. Então, veja, você não pode fazer isso com a sua faculdade. Isso é um alto risco. A mediunidade é vigilância constante. Ela tem que estar a serviço das pessoas, nem a serviço dos médios. Obrigado, doutora. Bem esclarecidos. A nossa irmã Maria José, na sequência. Boa noite, gente. Boa noite, doutora. Boa noite. Doutora, quer dizer que o espírito, quando retorna ao mundo espiritual, mesmo sendo criança, ele vira adulto? Lá não tem criança? Tem criança sim, mas existem os estágios de crescimento, certo? Não quer dizer que ele morreu agora que ele vai se transformar num adulto, né? Esse perispírito periférico dele, aos poucos vai se adaptando ao mundo espiritual, se modelando e voltando à forma normal de adulto. No processo reencarnatório já é diferente, né? Há uma redução do perispírito periférico e essa redução vai aumentando, e muitas vezes quando está perto do parto, eles têm que se internar aqui
para aguardar a hora, né? Ele já está dentro da atmosfera da Terra, entendeu? Então, na hora que vai acontecer o parto, as equipes de médicos, cientistas, né, e anjo de guarda estão ali presentes para acoplar ele no novo corpo. Então, para acoplar ele no novo corpo, há uma redução aí molecular. Entenda mesmo, é uma redução molecular. Então, ali, nessa redução molecular, ele está no novo corpo. As limitações cerebrais são inúmeras, entendeu? E a partir daí ele entra num sono profundo que vai de 0 até os 7 anos de idade. Minha segunda pergunta. Doutora, a senhora falou que a temperatura periférica aí no mundo espiritual é abaixo de 0. Isso é válido para todos os espíritos? Que eu estou preocupada. Aqui não tem casaco de frio, não. Esse é o problema. Porque, veja só, os espíritos que partem recentemente, eles sentem o impacto do frio, né? A atmosfera fluídica fria. Porque, na realidade, os fluidos têm temperatura? Tem. Então, você partiu recentemente. Quando a pessoa diz assim, fulano está gelado, vai morrer. Pronto. Ele transfere toda aquela temperatura corporal na hora da morte para o perispírito. Aqui já tem essa questão de temperatura, né? Que vai de acordo com a evolução de cada um. Porque se por acaso for um espírito evoluído, vulcão ou geleira não faz diferença. Mas se for o caso de vocês ainda materializado, vai fazer diferença. Vocês vão sentir realmente essas reações. Mas aí há o socorro do anjo de guarda, da guarda, a transferência para os hospitais, coloca-se nas câmaras de recuperação pós-morte. Essas câmaras são bastante aquecidas, não se preocupe, entendeu? E aí você fica por 90 dias quentinha. Pronto, está resolvido. Obrigada. É a nossa irmã Márcia Cristina. Sua pergunta, por gentileza. Boa noite. Doutora Cristina, uma pessoa que tinha mediunidade aflorada na juventude e nunca trabalhou pelo fato da religião, essa pessoa, já na fase idosa, ela pode desenvolver a mediunidade? Veja só, a questão, mediunidade não se desenvolve, né? Ela aparece. Isso é uma coisa voluntária. Porque quando a gente fala em desenvolver mediunidade é uma retenção de energia que já existe. Agora, a qualificação do que você é, aí só a prática vai dizer isso, né? Mas a mediunidade não deixou de existir. Independente da sua idade, ela está ali guardada. Se a justiça divina achar que aos 70 anos você deve começar, então é algo espontâneo, não está sob o controle de ninguém. Entendi. Obrigada. Dando continuidade, a senhora Maria Clara, a sua pergunta. Boa noite, gente. Boa noite, Maria. A minha pergunta, ela é 3 em 1, mas eu não sei se a senhora quer que eu faça ela inteira, assim, eu faço uma de cada vez para a senhora responder cada Passa uma. cada vez, que o meu HD hoje está devagar aqui, diz. Doutora, todos nós temos anjos de guarda e os mentores? Veja só, vamos saber como a gente vai dividir isso aí. Às vezes o médium tem um anjo de guarda, mas ele não tem um mentor. Porque o mentor espiritual é aquele que está responsável pela missão do médium. Então, quando o médium diz assim, eu tenho um mentor espiritual, e alguns até se envaidecem, eu digo, coitado, tu não sabe nem o que vai passar. Porque a palavra mentor, protetor, organizador de projeto espiritual. O anjo de guarda é aquele que está naquela função de lhe proteger, mas ele não tem nenhum projeto missionário para você, é diferente. Então, veja, Emmanuel era o mentor de Francisco Cândido Xavier, né? Quando Emmanuel se apresenta para Chico, o que é que ele diz para ele?
as primeiras lições, disciplina e disciplina. Então, Emmanuel não era o anjo de guarda de Chico, ele não veio com o anjo de guarda, ele veio com o mentor para executar a sua missão. Então, mentor e anjo de guarda são duas funções diferenciadas, viu? Um é para proteger e o outro é para reformular todo o projeto reencarnatório agora que você prometeu no mundo espiritual. Como se dá essa escolha? Escolha de quê? Do mentor. A escolha do mentor, na verdade, é feita no mundo espiritual e ali se candidata vários espíritos para aquela determinada função. Mas a justiça divina vai escolher o que tem mais habilidade, né? E aquele médium que tem mais habilidade do outro lado é que eles vão chamar, junto com aquele mentor, para que os dois estudem todo um projeto que vai ser executado na Terra. Então, esse encontro já acontece do outro lado, viu? A última pergunta é como saber se temos um mentor. Se preocupa não, se tu tiver eu vou logo te dizer, renúncia. Renúncia e renúncia. Esse é o grande problema de quem tem mentor espiritual, né? Então, tem que botar na cabeça que a vida deles vai ser devotada ao ser humano, e muitos não querem. Tá entendendo? Muitos não querem. Então, por que pediu essa missão? Pedia para ser um simples médico, um anjo de guarda, mas os médicos que eu tenho visto que tiveram mentores, a maioria correu e deixou a tarefa para trás, vão ter que responder por isso. Então, esse mentor propriamente, em sonho, vai se apresentar para você, vai dizer para você, olha, nós temos uma tarefa a ser realizada, mas a cartilha você vai ter que seguir, e não é a sua, é a minha, como Francisco Cândido Xavier fez. Mas os médicos que têm mentores, a maioria desistem porque não querem renunciar. Mas eles respondem por isso depois? Tipo, causa problema para eles? Sim, sabe por quê, Maria Clara? Porque, veja, você imagina você preparar um projeto no mundo espiritual, 100 anos preparando um projeto, né? Então, quando chega aqui, o espírito vem e o médium não quer, ele responde. E voltando para o mundo espiritual, ele perde toda a confiança da justiça divina. Não terá outra oportunidade por enquanto, porque não tem maturidade para isso. Ele foi escolhido, mas quando chegou na Terra, como muitos médios, se embelezam com tudo que existe aqui. E se esquece tudo que aprendeu do outro lado. Entendi, doutora. Obrigada. Obrigado também. A senhora Maria de Lourdes, suas duas perguntas. Vou achar, viu? Boa noite, doutora. Procura com a pergunta. Quem encontrar, me avisa. Doutora Cristina, quando o anjo de guarda é afastado do médium por um tempo, esse médium pode se complicar mais ainda? Mas os anjos de guarda só vão embora porque passou de todos os limites a atitude naquele médium. Eles não vão embora por uma simples causa. Todo mundo aí tem defeito. O anjo de guarda vai abandonar? Não, porque esse defeito que você tem, você está todo dia lutando para melhorar. Mas aquele que se entrega aos defeitos é diferente. Então ele está desistindo de lutar contra as suas más tendências. Então, a partir daí, essa desistência, o anjo de guarda já orientou muito, teve muita paciência e agora é hora de recuar. A minha segunda pergunta é: os médicos que trabalham com os médicos espirituais do projeto dos hospitais espirituais, eles são sempre médicos disciplinadores? Só quem recebe o mentor são os médios sonambúlicos? Todos os médios têm sua tarefa, entendeu?
Isso não está exclusivamente voltado para os sonâmbulos, né? Mas todos um dia vão se tornar sonâmbulos. Depende de uma coisa chamada dedicação, aquilo que você faz. Mas se você tem médicos que não têm interesse em avançar, eles querem ficar ali. Aí me diga uma coisa, mediunidade é evolução. Se eles querem ficar naquele patamar, não é culpa nossa que a mediunidade deles não está avançando, porque eles não querem. Então, quando eu vejo o médico falar assim, doutora, dá para eu trabalhar com o meu médico uma vez por mês, eu digo, olha, eu vou dizer uma coisa. Se eu fosse teu médico, eu ia embora, que eu não queria isso, não. Eu não queria e nem aceitaria. Por quê? Você tem um médico dado por Deus para ajudar essa população. Uma chance que você tem agora de evoluir. Aí tem médico que quer vir uma vez por mês. Então, veja, qual o interesse que a justiça divina vai ter nele se ele não tem interesse nos outros? Então, ele vai ficar ali mesmo, daquilo não vai passar. A lei do merecimento vai ser muito restrito para esses médios. Eles não vão obter tudo que eles querem, entendeu? E alguns até podem trair até o projeto, viu? Então, isso é muito sério. Eles podem trair o projeto. E se trair o projeto, não me traiu, né? Traiu a Deus. É pior ainda. Entendi, doutora. Obrigada. Dona Olivaneide. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite. O que acontece com o médium que tem a mediunidade suspensa definitivamente por desobediência? Olha, desobediência é uma coisa, né? Imoralidade é outra. Os médios que praticam, muitas vezes, a condição imoral nunca foram médios. Acredita nisso? Eles criaram um personagem. É por isso que eles duram tanto tempo vivos. Porque se fosse o médio, a obsessão teria matado. Não dava nem tempo, nem um mês para isso. Mas muitos médios, eles criaram um estado anímico e criou um personagem. Aí me diga uma coisa, como é que a justiça divina vai deter uma criatura dessa que não existe nada ali? Não tem como deter ele. Então, com um determinado tempo, ele vai ser preso. Vai cair em escândalo porque não tem. Agora, os que têm mediunidade e tentam fazer alguma coisa de errado, aí é diferente. Aí a justiça divina pode intervir, porque não é um personagem, né? É um médium. Sendo um médium, aquele médium vai se perturbar, vai se acidentar, vai acontecer alguma coisa com aquele médium, tá entendendo? Então, qualquer coisa vão fazer para tirar ele. Mas ficar ele não fica. Agora, quando não é médium, é impressionante, né? As pessoas querem cobrar isso da justiça de Deus. Olha, por que aquele médium atuou dessa forma por tanto tempo? É errado. Não, ele não era médium. Ele criou um personagem. Então, os médios que tentaram violar as leis morais, morreram todos eles. Se acabaram, não duraram muito tempo. Então, agora aqueles que criou um personagem, viveram a vida inteira fazendo loucura, mas não eram médios. Então, a responsabilidade era um deles. Entendi, doutora. A minha segunda pergunta. O Brasil, sendo o país dos médios, como a mediunidade sonambúlica não é conhecida e divulgada? Olha, porque o espiritismo de vocês era o religioso filosófico. Eles não eram científicos. Para a gente entender os médios sonâmbulos, nós teríamos que entender muito neurologia, tá entendendo? Fisiologia, como é que funciona. Então, tudo isso. Então, anatomia, como é que fica o sistema nervoso desse médium. Mas tudo isso, Livanilde, envolve muita ciência. O que era que acontecia na mesa mediúnica no Brasil? Feche os olhos que lá vem o espírito. Mandavam você ser médium, mas nem sabia o que você era. Então, olha, eu sou o que realmente? Médium de incorporação. E quando pegava um médium sonâmbulo que desmaiava, caía e não entendia nada sobre isso, mandavam para o psiquiatra. Quando chegava no psiquiatra, acabou o médium. Medicação controlada pelo resto da vida. Ok, doutora, obrigada. Entendi.
Na sequência, a senhora Marisa, Grupo Crato. Boa noite, doutora. Doutora, eu li em alguns livros que as mães, mesmo desencarnadas, né, elas ficam rezando, elas ficam buscando ajuda pelos filhos. Às vezes, uns filhos encarnados, outros no umbral. Poderia dizer que essas mães são mais persistentes na nossa evolução do que nossos anjos de guarda, já que por alguma desobediência eles vão embora e as mães ficam ali, mesmo depois da morte, elas são mais persistentes na nossa evolução? Que livro foi esse, hein? É um dos livros de André Luiz, só não lembro o nome. Mas eu li uma situação que matava as mães pedindo ajuda. A gente tem entendimento das coisas, certo? Então, ele não classifica a evolução das mães. As mães que têm evolução, sim. Mas tá tratando dele como trata de outros, né? Mas essas mães têm evolução. As mães que erraram na educação, elas não podem recorrer. Porque esses espíritos não aceitam. Não aceitam, porque a queixa deles é, lá, ela me mandou fazer coisa errada. E agora que está mandando que foi coisa certa, eu não aceito. Agora, as mães que têm evolução é diferente. E aqueles filhos que não obteram essa evolução, então ela é guiada pelo anjo de guarda deles, mas ela não pode tomar a frente 100% não, viu? Então, a obra está correta, tá, sem dúvida nenhuma. Só faltou a classificação do espírito. E a classificação do espírito são mães evoluídas no mundo espiritual, é diferente. Quando o doutor André Luiz está em nosso lar, veja o tempo que a mãe dele passa sem ir lá. Vocês viram a mãe dele lá no umbral? Jeito nenhum. Quem ia eram os mensageiros, né? Então isso quer dizer que quando ele estava numa condição melhor, foi que Deus permitiu a visita dela, já que ela estava em outra escala evolutiva muito mais adiantada do que ele. E mesmo assim ela não ficou no lugar dele. Perceberam isso? Percebi. Doutora, outra pergunta. A senhora fala na aula que às vezes conversa com os médicos, os trabalhadores, né, dos hospitais, e conversa, e aconselha, e depois eles voltam chorando, e a senhora diz, agora não tem mais jeito. Né? O que seria, por exemplo, como trabalhador do hospital, o que seria esse erro inaceitável, incorrigível, que pode barrar o trabalho, pode afastar, que a senhora não aceita, vamos dizer assim? Marina, eu vou dizer uma coisa, o relacionamento é complicado, viu? A gente está dizendo muitas vezes ao trabalhador, olha, você me pediu um conselho, eu não tô pedindo para você entrar na sala, foi você que entrou. Doutora, veja só, e esse relacionamento meu? Digo, olha, eu vou você pedir um conselho. Eu conheço o perfil, não dá certo não. Tá certo? Agora veja só, eu estou dizendo a você as consequências. É possessivo, tá entendendo? É uma pessoa que, dominador, tem uma fragilidade enorme de sentimento. Eu estou dizendo tudo. Essa é a última conversa. Aí o que é que acontece? Depois se apaixona, aí quer sentar aqui para chorar, e agora o que é que eu faço? Eu estou sofrendo. Eu avisei. Eu não posso fazer mais nada. Não é você que quer, pronto, você vai arcar com as consequências. Então, existe coisa que eu alerto ao trabalhador. Olha, isso aqui vai dar errado. E o trabalhador diz o seguinte, tá certo, doutor, obrigado. E vai fazer algo dentro de um relacionamento. E depois, o que é que dá, pessoal? Não é que você é espírita que você é evoluído. Não é que você é espírita que você não tem problemas emocionais. Tem, tá entendendo? Mas a gente tenta contornar essa situação para que aquela pessoa não sofra. E muitas vezes existem pessoas que elas gostam de chamar a atenção pelo sofrimento. E quando volta, o que é que eu faço? Existem jovens, olha, eu estou namorando com uma pessoa que não é espírita. Mas é uma pessoa boa? Não, doutora, é uma pessoa boa, mas bebe. Olha, isso não vai dar certo, não. Porque daqui a uns dias ele está te proibindo de vir aqui. Não, mas olha, eu vou tentar. E daqui a pouco o namorado tá. Você não vai lá mais não, viu? Eu não avisei. Então, eu não posso fazer nada. Então, existe condição
que a obediência, veja só, não é mandar na vida de ninguém. É a obediência, é a experiência que a gente vive. Já existe outros trabalhadores que fazem. Eu estou namorando com uma pessoa de uma religião diferente. Eu digo, olha, eu não dou meio. A pessoa falar assim, tu tem que ir para a minha religião. Não, doutora, quem domina a relação sou eu. E eu não estou sabendo não, que é dominadora agora. É você que domina, você tem certeza disso? Daqui a um mês, sabe o que acontece? Apaixonada e perturbada, aí a coisa complica. Eu não venho mais não. Por que tu não vem mais? Porque ele não quer deixar eu mais não. Ele quer me levar para a igreja evangélica. Aí eu chamo apaixonada e perturbada. Porque como é que o outro mistura relacionamento com religião? Está errado. Se você namora com o evangélico, você respeita a religião dele, mas ele tem que respeitar a sua. Mas o que acontece? Mistura as coisas. Então, eles são alertados em vários pontos de vista, mas eles ignoram as orientações. Imagine, ignora a minha. Imagine o anjo de guarda, né? Só para esclarecer, doutora, e quanto ao trabalhador, tem alguma coisa que a senhora disse assim, isso eu não aceito que um trabalhador faça? Por exemplo, eu estava conversando com uma pessoa sobre os hospitais, aí a pessoa perguntou, mas se eu for trabalhar nesse hospital, eu posso dançar um forrozinho? Porque eu gosto. Eu digo, aí eu não sei. Eu sei que eu não danço, mas se você pode... Fica essa dúvida sobre o que a senhora pede para um trabalhador. Deixa eu explicar o que acontece. Dentro do que a gente faz, nenhuma falange gosta de médico. A gente alerta isso, nenhuma falange gosta de médico. O que a gente explica para os médicos é, olha, você quer ir a um cinema? Vá ao cinema. Você quer ir a uma praia? Vá para uma praia, mas vá com a roupa composta, porque agora você vai ser alvo, entendeu? Não só dos pacientes, mas também de muitas falanges espirituais. Então, se você quer ir para um sítio, vá. Se você quiser pescar no rio, vá. Mas o que os médios escolhem não dá para isso. Não dá. Então, a escolha deles é dentro de ambientes que tem contaminação pesada, processo obsessivo coletivo. Então, o que eu faço, está entendendo, Marisa, é defender os hospitais de qualquer acusação. Porque se um médico desse passa mal e a família traz aqui, vão dizer assim, só passou mal porque é daqui. Aí eu pergunto, estava onde? E essa criatura estava onde? Porque eu sei logo, para estar assim, essa criatura estava numa festa comigo com bebida, foi, mas eu não oriento desse jeito. Então, veja, seu Vandir vai completar 44 anos de mediunidade. Mas ele nunca fez o que ele queria. Ele fez o que Dona Maria Cláudia pedia e pede. Olha, seu Vandir, vamos por aqui embora. Está vivo até hoje, que eu acho um milagre o médium viver até a idade de 56 anos. Pelo que ele já enfrentou de obsessões, tratando dos outros, e muita coisa que a mentora diz assim, olha, tinha tratamento grave que ele dizia, eu vou fazer. E eu dizia para ele, você corre risco de vida, viu? Se eu faço, eu não vou deixar a pessoa daquele jeito. Ora, para um médium fazer tudo isso e viver até essa idade, existe uma coisa, pessoal, obediência. Porque se ele fosse aquele médico que saísse daqui, fosse para uma festa, pode ter certeza que qualquer entidade ia pegar um ser humano lá como instrumento para matar ele. Porque não ia deixar ele vivo. Pelos trabalhos que se faz, por muita coisa que enfrenta mesmo em processo obsessivo, é viagem, é uma obsessão aqui, é no interior. Então, olha, o médium só vive até essa idade porque teve obediência. Sem obediência não chegaria a 20 anos que iam matar. Mataram Jesus, imagina que eu vou ali. Muito obrigada, doutora. A senhora Elcimara, suas 2 perguntas. Tô procurando, tô que nem Lourdinha, calma. Doutora, a minha primeira pergunta é sobre o livro Missionários da Luz, que eu achei que, vendo a sua aula e lendo o capítulo que eu tô lendo, eles fazem muito sentido.
Inclusive, eu estava rindo sozinho, porque eu estava lendo o livro, pensando na voz da senhora, como se a senhora estivesse falando na leitura. Esse capítulo, que ele fala de mediunidade e fenômeno. E aí o espírito conta a história que tem uma reunião de estudos com médiuns que estão encarnados, e na previsão deles haveriam 100 médiuns naquela reunião. Porém, só 32 tiveram a condição de comparecer. E aí, dentro de tudo que a senhora já fala, com a questão da moralidade, né, do compromisso, da bebida, dos fluidos, dentro desses tem um que me chamou a atenção na leitura, que é um que é obeso. E aí ele não pôde comparecer por conta dos vícios, como é que fala? Com o desregramento do corpo, com o vício na obesidade mesmo, com a falta de controle, com a alimentação desregulada. Aí eu queria saber da senhora de que forma esses excessos da alimentação descontrolada ela pode afetar no desdobramento nessas reuniões conscientes durante o sono, que a gente vai se desdobrar para estudar, como fala no capítulo. E a senhora fala também. Quando ele fala na obesidade aí, ele está falando na obesidade compulsiva. Sim, então, o caso da compulsiva é considerado para nós uma patologia. Não seria aquela obesidade na parte genética, né? Que existe uma obesidade genética que é adquirida, né? E existe a compulsão acompanhada por ansiedade, foi o caso aí, né? Então, o excesso de ansiedade e compulsão seria impossível ele ter esse controle. Não tem nem como. Então, para os médicos espirituais que estavam ali, aquilo é considerado uma patologia. E nessa patologia, como é que tu vai receber uma entidade com crise de ansiedade, com compulsões? Então, por isso que ele não comparecia a essas reuniões, porque o estado dele, principalmente o estado mental, não encaixava dentro de uma reunião dessa. E aí é o que a senhora fala do compromisso mesmo, né? Que mesmo nessa reunião, esperando-se 100, apenas 32 conseguiu, por conta do que a senhora fala o tempo todo, por conta da disciplina mesmo, em se manter reto, em seguir se desviando, né, dessas armadilhas do mundo. Porque quem fazer aqui, ó, que nem meu dedo, quem não gosta de um sushi, de uma pizza, né, de uma coxinha, a gente tá sempre pronto para pecar, né, para se desviar, cair. E aí me chamou nessa idade, né, nessa idade o metabolismo segura, mas só que o metabolismo humano é como um arquivo, né? Ele guarda. E quando chegar a 40 anos, não tem quem segura a obesidade. Tá entendendo? Então, na idade dela, segura. Mas, na medida que a idade for avançando, então, tudo aquilo que ela cometeu em termos de acesso, o jovem comete, não só ela, né? Mas o jovem comete em termos de acesso, de comida, isso vai explodir com 40 anos, né? Agora não. Daqui para lá tem muito tempo, né, Maria Clara? Sim. Já tá comendo muito. Obrigada, doutora. Eu realmente chamou a atenção mesmo essa questão, porque era para além da moralidade, né? Agora, quando a senhora falou da compulsão, ficou mais clara a leitura para mim, porque eu tinha dado uma travada aí, pô, como é que o que está acontecendo no nosso corpo e ele interferir no desdobramento. Mas aí, quando a senhora falou em compulsão, esclareceu toda a minha dúvida. Obrigada. E a minha segunda pergunta é que na aula, na parte que a senhora está falando dos médiums psicográficos, os iniciantes, eles têm muita coisa do pensamento do médium. E aí eu fiquei sem entender muito bem. Ele imagina a história? Como seria isso? O pensamento do médium durante a psicografia? Todos os médicos psicográficos, eles têm que ter um que tenha mais experiência para orientar eles. Para eles serem conduzidos sozinhos,
é muito complicado, porque num parágrafo de 10 parágrafos, 9 é do médium, 1 é do espírito. E na avaliação que a gente faz aqui, a gente vai orientando eles, olha, isso aqui é você aqui, ó, tá vendo? Mas com o tempo, ele vai eliminando isso e vai ficando os arquivos do espírito, entendeu? Porque a gente sabe, quando ele sai de um parágrafo para o outro, a história não muda. Significa que o parágrafo é dele, não é do espírito. E a gente encontra também em algumas psicografias uma coisa interessante. A obra que ele leu de André Luiz, ele escreveu aqui, como é que pode, né? Então, isso é normal, isso é normal. Você não classifica isso como mistificação, não. É porque é um iniciante mesmo. Quando ele pega ritmo, isso deixa de existir. Então, ele acessa o arquivo da memória dele e coloca ali naquela psicografia, mesmo de forma inconsciente, porque, né, eu acho que não tem a intenção de colocar. Mas quando termina, é de forma inconsciente. Quando termina, a gente faz a avaliação e vê, e eles aceitam que a literatura é deles. Então isso vai melhorando. Depois de 2 anos é que ele pega a prática. Outra coisa que a senhora falou na aula, não sei se eu posso falar, que eu posso continuar? Joanes, tem mais? Ou eu posso perguntar depois que acabar as perguntas e sobrar um tempinho? Vamos ver se sobra um tempinho para a gente concluir. Tem mais perguntas, a compreensão. Tá. Doutora, a senhora Edilane teve um compromisso pessoal, não pôde vir, mas ela enviou as perguntas. Eu vou fazer a pergunta. A primeira pergunta. Boa noite, doutora Cristina. A senhora fala que os pensamentos positivos devem começar em casa, buscando sempre o equilíbrio emocional para o anjo da guarda e médicos se aproximarem. Então, esse estado vibratório positivo tem que ser uma constância na vida de um médium para ele trabalhar. Olha, veja só. Perfeição é uma coisa, pensamento positivo é outra. A gente não está cobrando perfeição. A gente está cobrando educação do pensamento. É diferente. Não é verdade? Então, não quero que ninguém encare a questão de estudo. Nossa, eu estou cobrando de você perfeição. Não, estou cobrando de você conduta de pensamento. Conduta de pensamento é uma coisa. Perfeição já seria espíritos evoluídos. Só que vocês são médios. Sendo médios, o que é que acontece? Existe médio que chega para mim até constrangido, né? E eu digo, foi que houve? Não, doutor, olha, aconteceu uma coisa comigo, diga. Nos meus pensamentos, não é seus pensamentos. São pensamentos de entidades, que eu conheço você. Então, existe espírito que ele faz a emissão de pensamento para constranger o médium. E o médium que não tem experiência, ele fica constrangido, ele fica sem dar valor a si próprio, porque ele acha que está falhando. Eu digo, não. Quando acontecer isso, faça uma prece que quebra. Então, isso quer dizer que aquele médium ali, ele tem a conduta de pensamento. Ele não tem uma evolução espiritual, mas ele sabe conduzir. Agora, aqueles que não têm a conduta de pensamento é diferente. Está entendendo? Então, ele nem quer ser perfeito, mas ele quer ser o mais imperfeito. Aí complica, né? Então, a conduta do pensamento é tudo aquilo que a gente educa. Tudo aquilo que a gente diz, olha, isso não vai servir para mim. Esse pensamento não é bom. Você está se educando. É diferente de alguém que quer ser perfeccionista sem ser, né? A outra pergunta, doutora. Algumas pessoas acham que o anjo de guarda ou os médicos espirituais protegem o campo magnético do médium de toda a influência, seja ela física, como dores, de cabeça, náuseas, ou que nenhum espírito doente vai se aproximar do nosso campo magnético, porque estamos trabalhando na seara do Divino Mestre. A senhora pode comentar sobre isso? Posso. O que mais atinge os médios não são os espíritos, é os fluidos. Veja que engano acontece. Porque, veja, os espíritos, na verdade, eles vão encontrar barreiras, que é o campo magnético positivo dos médios. Mas o fluido não tem barreira para isso. Você entra num local que está todo mundo ali com raiva, nenhum espírito vai pegar você, não. É o fluido da pessoa que vai pegar você.
a dor de cabeça, o mal-estar. Então, o que acontecia no movimento espírita, que eles atribuíam tudo aos espíritos, não é assim. A questão de influência que eu vejo aqui, a maioria aqui é fluídica, não é espírito. Então, de 200 pacientes que eu tenho aqui, só 3 têm influência. O restante tudinho é fluido e pensamento próprio. Obrigado, doutora. Dando continuidade à nossa irmã Javanilde, com as 2 últimas perguntas, das que foram enviadas. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Cristina. A primeira pergunta, doutora Cristina, quando o espírito desencarna na Terra, já é assistido e convidado por seu anjo de guarda para ser internado e tratado no hospital espiritual? Na hora da morte, o anjo de guarda está presente, mas o espírito, muitas vezes, ele está inconsciente. Ele fica um pouco confuso, ele não sabe o que está passando. Ele apenas vê aquele ser que está chegando ali, que vai causar uma paz muito grande sobre ele, mas ainda ele não sabe explicar o que está acontecendo. Então, atualmente, não é permitido os espíritos participarem de enterro, né? A gente não deixa. A gente prefere enterrar, ou melhor, internar, do que deixar ele para enterro. Por quê? Confusão por herança, mudou muita coisa, né? Briga de família, isso perturbava muito os espíritos. Então, as equipes socorristas, na hora da morte, já socorrem, já coloca na câmara lá pós-morte, deixa lá por 90 dias, depois que acorda, as psicólogas vai dar a notícia. Mas, durante esse período de 90 dias, pode ter certeza, viu? Ele não vai ter interesse em procurar cemitério, não. De jeito nenhum. Porque todo o tratamento é feito para ele não ir para aquele local. Então, mudou muita coisa aqui no mundo espiritual. Obrigada. A segunda pergunta. Doutora Cristina, a senhora pode falar sobre como são escolhidos mentores que vão dirigir cada hospital espiritual do Nordeste? Olha, isso não é escolhido por nós, não. Isso, acredito que quem tem acesso a isso é Dona Maria Cláudia, junto com o Mensageiro de Maria. Eu apenas recebo os nomes para poder fazer a divulgação, né? Mas essas escolhas é feita pela Justiça Divina. Eu acredito que essa solicitação deve ser feita pela mentora, como ela fez a solicitação para que eu viesse para aqui ajudar o projeto. A Justiça Divina aceitou e eu vim para a terra de vocês. Graças a Deus, sou muito feliz fazendo isso. Obrigada, doutora. Doutora, a gente tem 8 minutos ainda do nosso tempo. Tem nossa irmã Elcimara, né? Queria tirar uma dúvida, se a senhora permitisse. Continuando, doutora, a senhora fala também que a maioria dos médiuns que estão psicografando se utiliza dessa posição que Chico Xavier usava, de colocar a mão assim. E aí eu fui observando, né, muita coisa que tem internet, que já vi, e realmente todo mundo faz isso. Faz assim, por indução, por estar vendo, por reprodução, ou de fato tem algo no olho. Eu fiquei em dúvida se o cara psicografar precisa disso tudo, tipo olho fechado, escuro. Eu vejo aquilo como uma coisa assim, de querer passar a mediunidade que Chico tinha, a pessoa acha que tem. É impossível. Me diga uma coisa, eles querem passar algo que eles não têm, nem sabem o que tem. Muitos não têm psicografia, não têm mecânica, nem semimecânica, nem auditiva. São pessoas oportunistas. Aí, eles não sabem nem porque Chico colocava a mão na testa. Ele colocava a mão na testa, pessoal. Eu uso óculos quando eu estou com médio, porque a sensibilidade da retina aumenta com a nossa luminosidade aqui. Então, a retina, se eu tirar o óculos, daqui a pouco o olho do médico está todo vermelho. Entendeu? Então, isso aqui é para a gente proteger a retina do médico, por causa da alta sensibilidade que a gente tem sobre o organismo do sonâmbulo. Então, se eu for dar um curso ali sem o óculos do médico, isso vai afetar a visão dele.
Entendeu? Então, por isso que eu coloco o óculos ali, porque seu marido não gosta de óculos. Eu já sei disso. Vai ficar cego um dia, mas não quer óculos. Então, o que é que acontece? Eu tenho que fazer isso para dar proteção. Mas o que era que Chico fazia? Ele colocava a mão, porque ele era um sonâmbulo totalmente inconsciente, né? Então, a luminosidade era bem maior nos olhos dele, por isso que ele protegia com as mãos. Agora, o papel, ele não estava vendo ali, ele estava de olho fechado ali, ó, escrevendo. Eles ficam com a mão e olhando para debaixo. Olha para aí. E vou dizer, viu, isso é que é uma fake news de psicografia. E quanto à questão do ambiente, de ter luz não sei de que cor, que tá escuro, toda aquela programação que alguns fazem, faz algum sentido? Não faz sentido nenhum, porque se for por luz, o sol, o que você vê ali nos arco-íris é vapor d'água, é justamente as coresinhas do sol ali, né? Então, se fosse assim, todo mundo se deitava na praia e estava curado, por causa de luz vermelha, azul, né? Que são as emissões de raios que o sol emite, né? Tá certo. Obrigada, doutora. É mais a questão da fantasia mesmo, né? Para deixar a coisa mais... que as pessoas... Muita gente vai em busca mesmo só do fenômeno, né? De ver um fenômeno, alguma coisa. Obrigada. Doutora, a senhora Michele levantou a mão. Aí eu vou pedir que a senhora, se puder, escute ela. Depois a senhora já faz as suas considerações e o encerramento com a prece. Boa noite, doutora Cristina. Doutora Cristina, é possível um ente querido, desencarnado, nos dar algum tipo de auxílio depois do seu desencarne? Eu falo isso porque há um tempo nós tivemos um conflito dentro da família, entre os irmãos. E eu fiquei com muita mágoa, com muita angústia no meu coração. E em um momento eu pedi que ela me desse um colo. E à noite, ao dormir, eu sonhei com ela. Não faço ideia do que foi dito, mas ao acordar eu não tinha mais nenhum tipo de angústia, nem de dor. E desde então o assunto em questão não traz nenhum desconforto. Por algum motivo eu entendi que não havia sentido ter esse tipo de dor. Faz algum sentido, doutora Cristina? É possível um ente desencarnado vir nos auxiliar nos nossos problemas terrenos? Olha, depende da condição de cada um, viu? Se esse espírito ele se encontra em perturbação, ele pode mandar o anjo de guarda de orientar. Entendeu? O anjo de guarda vem e orienta. Se ele tiver em condições, ele próprio vai. Mas aí ele tem que estar em condições. Por quê? Veja só. Briga de família, nenhum espírito pode tomar partido. Certo? Mas se for uma questão de trazer a paz, eles têm permissão. A questão de provocar interferência constantemente na família, aqui não é permitido. Porque cada um vai seguir sua vida. Mas existe casos e mais casos que pode, viu? E outros não. Bem, obrigada, doutora. Eu também. Vamos fazer a nossa prece, né? Eu já vim do estudo da Itália e agora estou aqui com vocês, né? Se tivesse o estudo das 10, eu ainda tinha energia para fazer. Senhor Jesus, de joelho espiritualmente a teus pés, Senhor. Agradecemos a tua dávida de luz que caiu em nossos corações, trazendo, Senhor, a paz interior que todos nós precisamos. Que os médicos espirituais iluminem todas as nossas irmãs que aqui estão, e trazendo, Senhor, a paz interior e a luz da vossa mente. Em teu nome, Jesus, damos por encerrado o nosso estudo. Fiquem com Deus. Muita paz.